projeto Mãos que Falam. Esse projeto, ele começou com uma curiosidade, primeiro, né, de entender como que os surdos se comunicavam. Eu achava interessante, né, fiquei curiosa, e acabou que essa curiosidade se expandiu para a minha vida profissional, né, na área da educação. E com esta expansão, né, esse curso, ele tem por objetivo levar os participantes a compreender e aprender para colocar em prática os conceitos básicos e iniciais da língua de sinais, da comunidade surda, que para nós aqui no Brasil a gente conhece como Libras. Então, o maior objetivo desse treinamento, né, desse projeto, é que as pessoas tenham um conhecimento básico, né, que leve, por exemplo, a pessoa a, quando tiver uma oportunidade ou se deparar uma situação que tiver uma pessoa surda, não travar, porque tem gente que vê um surdo, acha que está vendo um fantasma, mas eu não sei como que eu vou conversar, ele não vai me escutar, eu vou escrever, eu vou fazer o quê? Então, esse projeto, ele tem como objetivo levar, né, a pessoa que participa dele, né, a perder primeiro, de início, esse medo, né, esse receio, porque alguns conceitos básicos, alguns sinais, né, que as pessoas ouvintes, como nós conhecemos como gestos, vocês vão aprender dentro da língua de sinais, e eu tenho certeza que fluente em Libras vocês não vão sair, gente, é uma língua, demanda tempo, né, de aprendizado, a gente não aprende uma língua com uma live, né, com um vídeo apenas, né, quem já começou aí a aprender outras línguas, sabe que a dedicação tem que ser intensa, né, e mais do que a dedicação, o contato, né, com a língua. Então, o contato com o surdo seria, assim, primordial, mas eu vou te dar esse presente de você encontrar com o surdo, ou ver o surdo em alguma situação e conseguir ajudá-lo através da comunicação. Primeiro, algumas informações importantes a respeito do treinamento, tá? Como eu disse a vocês, a proposta, né, inicial, a gente está começando com essa live, que venham outras, para a gente estar sempre aprofundando no assunto, que vocês sempre aprendam um pouco mais da língua brasileira de sinais, que é a Libras, tá? Vocês vão enviar as dúvidas via chat. A Camila vai estar acompanhando vocês, porque durante a minha apresentação eu não vou interromper a apresentação para tirar nenhuma dúvida. Então, vai anotando aí, fazendo um rascunho, vai enviando lá para a Camila, que ela vai fazer uma seleção, e ao final da apresentação, dentro do prazo que eu tenho, né, que são 2 horas de apresentação, eu vou conseguir, se Deus quiser, responder o maior número de dúvidas possível. Mudo é a pessoa que não fala, perdeu a capacidade ou perdeu a capacidade de falar. Karine, está muito confuso, então vamos resumir, né? O correto é a gente, primeiramente, abordar uma pessoa que não ouve sons como surdo, né? O surdo é aquele sujeito que não ouve sons, mas ele se aceita como surdo, ele pertence a uma comunidade surda e, normalmente, não obrigatoriamente, ele se comunica através da sua língua, que é a língua de sinais, que é o nosso assunto primordial de hoje. E o deficiente auditivo? O deficiente auditivo, ele teve uma perda de audição, né? Pode ser que ele nasça, né, um ouvinte e vá perdendo a capacidade de ouvir ao longo do tempo, né? O surdo, ele não gosta de ser considerado, a grande maioria não gosta de ser considerado como deficiente auditivo, porque na ideia, na cabeça do surdo, deficiente é aquele que tem defeito, né? E para o surdo, não há deficiência, né? As deficiências que são os ouvidos não precisam ser corrigidas, porque ele se aceita como surdo, ele tem a sua forma de comunicação e de interação com a sociedade, tá? Então, muitas vezes, abordar um surdo como deficiente auditivo é um termo que, para ele, soa pesado. Tá? Então, o correto é a gente sempre utilizar surdo. Karine, o deficiente auditivo, se eu trocar, chamar ele de surdo, bom, o deficiente auditivo, normalmente, ele pertence à nossa comunidade, que é a comunidade ouvinte,
tá? Ele não se aceita dentro de uma comunidade surda, ele não se aceita como surdo, tá? E então, aí é uma questão a se pensar. Quem define o modo de abordagem, né, do deficiente auditivo é ele próprio, né? Enquanto surdos, eles gostam e se consideram como pessoas surdas, tá? E não como deficientes. Quando eu toco nesse assunto, eu gosto sempre de trazer alguma coisa da nossa realidade. Este ano de 2021, um dos filmes que concorreu ao Oscar, chamado O Som do Silêncio, eu tive a oportunidade de vê-lo, e esse filme é muito interessante, né? Eu não vou contar o filme todo, até porque nosso tempo é muito resumido, mas eu vou dar um tchan para vocês ficarem curiosos e assistir, porque é muito bacana e ele realmente aborda o assunto da surdez de forma assim, muito natural, muito real, tá? É um baterista de uma banda de heavy metal que, com o passar do tempo, começa a perder a audição, até ele se tornar uma pessoa completamente surda, né? E no desespero dele de perder a audição, né, depois de muitos anos, um jovem ainda, e baterista, né, como ele não aceitava, ele acabou indo, não por vontade dele, né, mas por vontade, né, da pessoa que ele amava, dele tentar algum recurso, né, para poder se acalmar um pouco, né, aceitar um pouco a realidade que ele estava vivendo. Então ele vai para uma comunidade surda, que é uma comunidade de surdos ex-dependentes, né, que se encaixaria perfeitamente com esse personagem principal, que ele foi uma pessoa dependente e que agora era surdo. Então lá ele convive com a comunidade, com o passar do tempo ele vai se acostumando, ele aprende a língua de sinais, começa a se comunicar fluentemente com as pessoas, né, desse local, só que em um determinado momento, ele faz uma opção de fazer um implante coclear. O que é um implante coclear? Normalmente a gente vê alguns surdos, né, ou deficientes auditivos que usam aparelhos auditivos, né? Vocês já devem ter visto uma pessoa usando um aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos normalmente são mais para pessoas, né, que são deficientes, né? Os surdos profundos, ele não funciona praticamente nada. Então, o surdo tem a opção de colocar um implante, que é, na verdade, né, um recurso que é feito dentro da cabeça mesmo, né, com um dispositivo externo para captar o som. Então, esse personagem do filme, ele acaba fazendo um implante, porque ele não se aceitava como surdo, ele não se via dentro daquela comunidade, né? Aí ele faz a cirurgia, ele retorna para esse lugar onde ele estava, né? Eu não digo internado, mas onde ele estava se interagindo, né, se descobrindo, né, e ao comunicar que ele tinha feito a cirurgia, ele é expulso dessa comunidade, porque o próprio cabeça dessa comunidade de surdo, né, fala para ele que eles não são deficientes e que não há a necessidade de corrigir as deficiências que são os ouvidos, tá? Assistam, é muito bacana, é muito real e realmente traz, assim, de forma muito clara, né, essa abordagem, né, da questão da diferença entre um surdo que se aceita dentro de uma comunidade e um deficiente auditivo que se aceita numa comunidade ouvinte. Bom, a gente falou também de mudo, né? Mudo é proibido. Nós somos surdos e não somos surdo-mudo. Apague essa ideia. Gente, surdo não é mudo. Eles não falam porque eles não ouvem, tá? Pede um surdo para gritar no seu ouvido. Você vai ouvir? Você já viu um surdo rindo? Chorando? Claro, ele é um ser humano. Ele emite sons. Agora, para ele conseguir falar, né, a nossa língua, o português, ele precisa ser, entre aspas, treinado, né, com a participação, desde que ele tenha a perda auditiva, de fonoaudiólogos especializados em oralização, fazer o surdo falar, aí já é uma opção. Então, falar mudo, mudo é aquele que não emite som nenhum. Da minha vida toda, né, eu nunca vi uma pessoa que não emitisse nenhum tipo de som, ou seja, eu não conheço nenhum mudo, tá? Então, surdo não é mudo. Nunca use essa expressão. Ah, surdo mudo. Ah, não, acho que eu vou falar mudinho, porque é mais carinhoso, né? E soa mais tranquilo. Não. Não fale essa palavra perto de
de um surdo, né? A gente erroneamente sempre utiliza, ao falar de surdo, né, a expressão surdo-mudo, e não é um vocábulo que é muito aceito dentro, não é aceito dentro da comunidade surda, e a gente deve respeitar. Bom, surdo pode falar? Karine, eu já vi surdo falando. Como é possível uma pessoa conseguir falar se ela não ouve? É o que a gente chama de surdo oralizado. São surdos que falam muito bem e fazem uma leitura labial. Esse é o sinal em Libras de leitura labial. Então, eles conseguem, através de uma leitura labial, então a pessoa tem que estar posicionada, né, na frente, falar mais pausadamente, né? Então, eles conseguem ler os lábios e conseguir falar o nosso português. Normalmente, um surdo oralizado é uma pessoa que era ouvinte e que, no decorrer do tempo, ele perdeu uma parte da audição, mas ele ainda tem resíduos auditivos, né? Então, ele consegue, muitos utilizam aparelhos, né, auditivos, então, ele consegue ouvir sons e aprender, através de um treinamento, né, bem primordial ao longo de algum tempo, né, a falar. Então, eu conheço muitos, já tive muitos professores com surdez profunda e que falam um português, assim, muito bem entendível. Vamos lá, então. O que é língua de sinais, né? Quando a gente fala de língua de sinais, a gente fala que é uma língua gestual. Quando eu faço gestos, né? Quando eu vejo uma pessoa se comunicando com as mãos, né? Gestual vem de mãos, né? Ela pode estar utilizando ali uma língua de sinais. E é uma língua também muito visual, gente. O surdo, ele percebe detalhes, assim, que nós, ouvintes, assim, quase imperceptíveis para nós, porque como eles utilizam muito a visão, né, o recurso que eles têm é muito visual, então os detalhes para eles da descrição é muito importante, tá? Então, a língua de sinais utiliza de sinais em substituição à palavra. Então, às vezes eu utilizo uma palavra no português, por exemplo, eu vou falar casa. Casa é uma palavra do nosso português, né? O surdo vai gesticular casa, então ele vai fazer este sinal. Então, em língua de sinais, isso aqui significa casa, tá? Isso aqui, gente, no Brasil, tá? Porque a língua de sinais, ela não é universal, tá? Não fique feliz porque você aprendeu a língua de sinais do Brasil, que é a Libras, que você vai sair mundo afora conversando com qualquer surdo. Algumas palavras podem coincidir, mas a grande maioria delas é diferente, tá? Voltando aqui na apresentação, é através da língua de sinais que as pessoas surdas trocam comunicações entre si e até mesmo com pessoas que já aprenderam a interpretá-lo, que são os ouvintes, né, que aprenderam a língua de sinais. A gente vê aí na imagem, né, duas pessoas se comunicando em língua de sinais, que é uma língua gestual. Então, fique bem claro. A primeira língua do surdo é a língua de sinais. O português, na forma escrita, né, em caso do Brasil, falando de Brasil, o português é a segunda língua. Então, a primeira língua oficial do surdo é a língua de sinais. A segunda língua, o português. Bom, língua de sinais, linguagem de sinais, às vezes eu leio texto, eu leio reportagem, eu vejo vídeos onde as pessoas se confundem totalmente, porque usar o termo correto, gente, é muito importante. Nós já aprendemos que não existe mudo, que surdo é surdo mesmo, eu não preciso ter medo de chamar um surdo de surdo, né? Agora, língua de sinais ou linguagem de sinais? Linguagem é qualquer forma utilizada com algum tipo de intenção comunicativa, incluindo a própria língua. Então, por exemplo, eu vejo uma placa de trânsito, eu consigo entender a mensagem que ela está me passando, né? A placa de trânsito não vai falar comigo. Então, a linguagem pode ser qualquer forma de intenção comunicativa. Agora, a língua não. A língua já é um pouco específica, né? Ela é um tipo de linguagem, ela tem uma estrutura e tem regras gramaticais próprias. Então, quando eu vou falar língua de sinais, não é linguagem de sinais, porque língua tem suas regras, tá? Quando eu estudo a gramática, né? Porque Libras tem gramática, sim. O surdo aprende a gramática da língua deles, né? Então, eu tenho que respeitar. Eu não vou sinalizar de qualquer maneira, porque além de ser um desrespeito
desrespeito para a comunidade surda, né, eu não estou utilizando a língua de forma correta. Nós já tivemos um caso desse em 2013, né, com um falso intérprete durante uma homenagem lá na África do Sul, a um ex-líder, né, Nelson Mandela, né, onde várias pessoas de várias nações, presidentes, representantes, diplomatas ali presentes, né, tiveram que presenciar a triste imagem de um falso intérprete. Ele não estava, né, seguindo as regras, né, da língua de sinais que é utilizada lá na África do Sul. Aí os surdos que estavam presenciando, né, a cerimônia, falaram, uai, espera aí, mas esse cara não está passando a mensagem para a gente não está compreendendo nada. Então, ele foi retirado, né, e depois teve que responder por esse, né, ato, né, não muito bacana, né, de estar desrespeitando uma língua. E qual é a língua de sinais utilizada aqui no Brasil? Eu disse que língua de sinais não é universal. Cada país vai ter a sua língua de sinais. Às vezes, dentro de um mesmo país, eu tenho mais de uma língua de sinais, para vocês terem ideia. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos a Libras. Olha o Szinho aí no final, tá? Porque eu vejo muito a pessoa falando Libra ou escrevendo Libra. É Libras, porque Libras é uma sigla que significa língua brasileira de sinais. Então, aqui no Brasil, a língua que o surdo utiliza como sua língua materna, como sua língua natural, é a Libras. Então, a Libras é uma língua natural dos surdos brasileiros, é uma língua visoespacial, como eu disse, o surdo é muito visual, né, então, ele não só se utiliza de sinais, como ele repara muito, vê muitos detalhes, né, porque é uma língua visual. Não é uma linguagem, então, reforçando aí nossa fala anterior, é uma língua com regras e estruturas gramaticais próprias. Os usuários da Libras são surdos e não surdos, ouvintes, né? Então, quem aprende a Libras, né, é esse sinal, pode ser utilizado assim, Libras, ou assim, Libras, tá? Libras ou Libras, que é a língua brasileira de sinais, ok? Bom, uma pergunta que não quer calar. Libras tem no mundo inteiro? É universal? Eu gosto muito de colocar nas minhas apresentações esse livro, que é um livro fino, né, que hoje as pessoas não têm mais o hábito de ler, né, com uma linguagem clara, simples, e essas dúvidas, Libras é universal? Qual que é a língua do surdo? Qual que é a diferença de língua e de linguagem? Gente, aqui, esse autor, ele explica de forma, assim, muito clara, então, uma indicação muito boa para quem está realmente interessado em adentrar na comunidade surda, né, tirar algumas dúvidas que parece-se bobas, né, mas que é uma dúvida, porque nós somos ouvintes, a gente não pertence a uma comunidade, né, então esse livro traz de forma muito clara esses conceitos que eu já disse anteriormente, né, e outros que eu vou utilizar. Então, nós temos no mundo quase 200 línguas de sinais, é muita coisa para aprender. Ai, Karine, vou desanimar de Libras então, não, porque o surdo precisa de você. Aqui ele precisa se comunicar. Eu não vou me preocupar com o surdo lá de fora, eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou me encontrar com o surdo, como que eu vou fazer, se eu vou utilizar a Libras. Se você já der o primeiro passo, né, que é conseguir abordar um surdo e iniciar um diálogo, mesmo que de forma mais simples, já é uma grande conquista, tá? Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Bom, as pessoas surdas têm seus direitos legais. Então, existem leis, sim, que amparam a comunidade surda. Vocês estão vendo essa imagem aí, né, um martelo, né, que é o símbolo lá do direito, e logo acima, esse símbolo, às vezes você pode encontrá-lo em adesivos, né, em veículos, alguma coisa, é o símbolo internacional de surdez no trânsito, né, então, estou dirigindo lá no trânsito, aquela loucura, né, querendo passar na frente, aquele engarrafamento, de repente, na minha frente tem um carro com esse símbolo, né, eu devo respeitar, não adianta eu ficar lá buzinando, eu gritando, porque só se eu passar por cima do carro, né, ali nós temos uma pessoa surda, e o próprio veículo já está indicando isso aí, eu vou ter que ter uma outra forma
deveria ser a língua de sinais para poder abordar esse surdo. Bom, a Lei 10.436 de 2002 é o marco da língua brasileira de sinais, porque antes dela, a Libras era considerada apenas uma linguagem que se utilizava de gestos. Ela não era considerada uma língua. Então, o que oficializa a língua, né, como primeira língua dos surdos naturais, é essa lei. E num parágrafo único, ela diz: entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual e motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Resumindo essa lei, o surdo tem o direito de se comunicar na sua língua. Então, por exemplo, vamos pegar esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? O surdo chega num hospital, às vezes num estado grave. Quem vai se comunicar com esse surdo? Eu vou esperar aparecer uma divindade que consiga, que entenda a língua de sinais e vai comunicar com ele para poder entender se o que ele está querendo me expressar, ou às vezes ele está como acompanhante de uma pessoa até em estado grave, até que consegue alguém, né, para se comunicar com esse surdo, de repente já aconteceu algo pior. Né? Então, o ideal, de acordo com a lei, é que todas as instituições, independente delas serem privadas ou públicas, deveria ter uma pessoa responsável que saiba se comunicar com o surdo na língua dele, que é a língua de sinais. O que faltou naquela lei veio se completar através do decreto 5626 de 2005, tá? Então, esse decreto regulamenta a lei, ele cria regras para o atendimento aos deficientes auditivos na educação e na saúde, como eu acabei de comentar, regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras, formação, profissionalização e valorização do professor surdo, implanta a disciplina curricular de Libras em todos os níveis de ensino da educação, pois o surdo tem direito à acessibilidade. Então, esse decreto, ele é muito voltado para a saúde e para a educação. Gente, cá para nós, são leis, né? Os surdos tiveram muitas conquistas com essas leis, só de já ter uma língua, né, que é considerada oficializada, né, isso para eles já é muito importante. Mas como toda lei tem sempre as brechas, né, como eu contei o caso do hospital, faltam profissionais que consigam se comunicar com essas pessoas surdas. Quem são esses profissionais? Como o decreto abordou, nós temos a figura importantíssima, né, do tradutor e intérprete de língua de sinais, né, que foi a minha pós-graduação. Esse é um profissional que domina a língua de sinais e a língua falada no país. Então, aqui, em termos de Brasil, o intérprete de línguas, de Libras, né, ele sabe a língua de sinais e ele sabe o português, porque ele tem que fazer a tradução e interpretação, muitas vezes simultânea, né, no ato da fala ali, ele já tem que estar passando a informação, ou para uma pessoa surda, ou para uma pessoa ouvinte. Eles ficaram muito famosos, né, desde que começou a quarentena, com as famosas lives, né, onde eles apareciam numa janelinha, que a gente chama janela de Libras, né, e às vezes as pessoas ficavam perguntando assim, quem que é aquele ali que aparece ali no cantinho, pequenininho, né, porque normalmente eles colocam ele pequenininho, tem hora que a gente nem vê como está sendo feita a tradução, né, mas já é um passo importante, porque a acessibilidade, por exemplo, a um show, né, a um teatro, a um cinema, muitas vezes tem que passar pelas mãos de um mediador que saiba se comunicar nas duas línguas, né, oficiais dentro do nosso país. E essa não é a realidade também, né, gente? A gente pega, por exemplo, o Instagram, que é um recurso com muitos vídeos, né, a grande maioria dos vídeos, pelo menos que eu vejo, não tem legenda, né? Então, o que adianta eu postar um vídeo maravilhoso, né, com uma filmagem espetacular, ultra full HD, né, se eu não dou acessibilidade para a pessoa que está vendo o meu vídeo, né? Então, vamos parar para pensar um pouco nisso, né? De repente, a acessibilidade já pode estar começando por aí, né? Os vídeos com legenda, né? Quando eu não tenho oportunidade de ter essa pessoa ilustre, né? Que é o tradutor e intérprete de Libras, né? E faltam muitos
profissionais dessa área, viu, gente? Quem está aí procurando um diferencial no seu emprego, ou está cansado ali daquele servicinho, bate-bate, eu quero mudar radicalmente. Vai aprender Libras, vai ser um bom intérprete, um bom tradutor, porque você vai estar se ajudando e ajudando uma comunidade inteira. Bom, não tem como a gente não falar um pouco de história, né, para poder entender como que surgiu a língua do surdo. Reza a lenda que na Espanha, aproximadamente aí no século XVII, nós tínhamos os mosteiros de silêncio absoluto. Então, os monges que ali se conviviam, eles passavam a maior parte do seu tempo sem poder falar. Aí, como que eles iam se comunicar? Nas funções de trabalho, nos estudos, né? Porque eles não podiam se comunicar, porque, segundo as doutrinas deles, isso prejudicaria as orações, as reflexões, né? Então, eles acabaram criando um sistema próprio de gesticular. Então, eles gesticulavam, né, sinais que era conhecido somente entre eles, como uma forma deles conseguirem se comunicar. E, juntamente com esses sinais monásticos, né, surge também um alfabeto, né? Esse alfabeto eles utilizavam muitas vezes para representar as palavras que eles queriam falar, tá? Com o passar do tempo, esses sinais monásticos, eles acabaram ultrapassando, né, as barreiras desses mosteiros e se inseriram nos processos de escolarização dos surdos. Então, eis que aí não há nada de registro oficial, mas um princípio de que surge uma língua gestual, que era uma língua de sinais, que começou a ser utilizada mundo afora. Impressionante, assim, a gente dizer, e triste, né, dizer que a vida do surdo nunca foi muito tranquila, né? É uma vida de muita luta, porque durante o período da história da educação de surdos, né, nós tivemos desde períodos em que eles foram considerados como divindades, que eles conversavam com deuses, e até períodos em algumas cidades, né, da história antiga, em que eles eram sacrificados pelo simples fatos, né, deles terem a deficiência. O próprio e famoso, né, filósofo grego Aristóteles, ele afirmava que os surdos são incapazes por não possuírem pensamento e nem linguagem. Resumindo as palavras de Aristóteles, os surdos não são seres humanos, porque no pensamento de Aristóteles, que acabou se disseminando, né, se a pessoa não tem audição, ela não fala. Se ela não fala, ela não tem linguagem, ela não tem aprendizado. Se ela não tem aprendizado, ela não é considerada um ser racional, então ela não poderia ser considerada como um ser humano. Já a própria Igreja Católica, na Idade Média, afirmava que o surdo não podia conseguir sua salvação, porque eles não tinham alma, porque eles não podiam confessar seus pecados. Como que eles iam falar os pecados para eles serem perdoados? Então, eles eram excluídos também das próprias instituições religiosas. Graças a Deus, esses tempos mudaram. E aqui no Brasil, em termos de educação de surdo, a gente tem a ilustre figura, né, do padre Ernest Huet, que era um professor surdo francês, que ajudou o imperador Dom Pedro II a fundar a primeira escola de surdos aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1857. Ela era chamada de Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje conhecido como INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi banida do nome, né, da instituição a palavra mudo. Né? O INES até hoje é um colégio de surdos no Rio de Janeiro, referência, né, mundial, tá? E ele é uma instituição de escolarização e de profissionalização de surdos aqui do nosso país. Bom, as línguas de sinais começaram a se mover a todo vapor e se espalhar mundo afora. Eis que acontece, em um determinado momento da história, um holocausto linguístico que silenciou o surdo por mais de 100 anos, que foi conhecido como o Congresso de Milão, de 1880. Foi uma conferência internacional de educadores surdos, realizada em 1880 em Milão, na Itália, para decidir qual o melhor método deveria ser utilizado na educação dos surdos. Deveria ser o oralismo, fazer o surdo falar, ou ele poderia utilizar a língua de sinais? O curioso desse congresso é que a maior parte dos convidados, né, para tomar essa decisão final, eram ouvintes.
nós tínhamos apenas 2 surdos presentes, e esses surdos não tiveram oportunidade de votar. Então, quem votou foram surdos que foram convidados para o Congresso. Então, claro, né, a decisão final deles, fica proibido o uso da língua de sinais. Então, o surdo do mundo inteiro não poderia mais gesticular, ele deveria ser obrigado a falar. Um absurdo, né, gente? Parar para pensar que isso aconteceu, isso perdurou por quase 100 anos, né? Mas, por força de vontade da comunidade surda, os surdos, mesmo que às escondidas, principalmente nas escolas, naquela hora que o professor não estava observando, eles continuaram gesticulando, sim, e a língua de sinais não morreu. Então, até hoje, nós temos o uso da língua de sinais, graças a essa resistência que o surdo deu a este congresso. Então, agora a gente volta um pouco para a realidade. Como que os surdos podem se comunicar? Qual que é o direito deles se comunicar? Gente, tem surdo que usa alfabeto manual, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele utiliza sinais. Ele pode utilizar de classificadores. O que é classificadores, cara? Em classificador é, por exemplo, eu vou descrever uma coisa para você, mas você não está vendo aquilo ali. Então, não tem um sinal direto, igual eu falei, casa. Não, eu preciso descrever um vaso, né? Então, o surdo utiliza muitas vezes de classificador e não de sinais. Expressões faciais, né? Como que eu estou representando o meu sinal, minha expressão muito importante, e também corporal. O surdo pode falar, são os surdos oralizados, né, fazer leitura labial. Ele pode se utilizar de gestos que não são considerados língua de sinais, mas é um gesto, né, que ele nasceu, conviveu, as pessoas que convivem com eles aprenderam ali a entender aqueles gestos dele, é uma forma de comunicação, eu devo respeitar. Muitos desses assuntos aqui, gente, é para futuras lives, né, eu não consigo abordar em tão pouco tempo, né, todas as formas que os surdos utilizam para se comunicar. Então, de uma forma especial, hoje, nós vamos abordar o famoso alfabeto manual, que é também conhecido como datilologia, né? Quem é mais ou menos aí da minha idade, não precisa falar aí no chat, tá? Na época lá da Xuxa, né? Nós tínhamos o abecedário da Xuxa, né? Onde as letras eram cantadas, né? E isso foi uma referência, porque a Xuxa foi uma apresentadora, uma das pioneiras de língua de sinais aqui no Brasil, porque ela trouxe lá dos Estados Unidos, né? Da língua de sinais americanas, o alfabeto, né? E esse alfabeto foi ensinado aqui de uma forma assim, lúdica, né, para muitas crianças, né, inclusive eu tive um professor na Unifenas, que ele começa as aulas dele contando como que despertou o interesse dele, ele é fluente em Libras, né, convive com a comunidade surda, então ele se apaixonou pelo abecedário e por alguns sinais que ele via, né, nas apresentações do show da Xuxa. Então nós vamos fazer o seguinte, o alfabeto manual, ele é um dos recursos que o surdo pode ou não utilizar. Eu também, como ouvinte, posso não utilizar. Para o surdo, ele só é utilizado quando ele quer se referir a um nome próprio. Por exemplo, um nome de pessoa, né? Eu fiz o meu nome no início da apresentação, eu tive que fazer letra por letra. Nomes de lugares, siglas, algum vocábulo que o surdo não tem um sinal e ele não sabe fazer um classificador, às vezes, né, quando ele vê que a pessoa não está entendendo, então ele utiliza o alfabeto manual também. E para as pessoas ouvintes que estão começando a aprender a língua de sinais, então a gente usa muito o alfabeto manual, muitas vezes para questionar o surdo, né? Qual que é o sinal de carro? Então eu faço carro, né? Então, a gente vai ver o alfabeto, tá? Nós vamos ver letra por letra, depois a gente vai dar uma passada em ele todo, e depois nós vamos praticar. Vamos lá? Então, vamos lá. Letra A, B, C, letra D. Então, percebo que o C e o D vem lá da letra cursiva mesmo, né? C cedilha, qual que é a diferença? C é estático, o C cedilha tem um movimento, C cedilha. A letra E, letra F, eu vou virar aqui, ó, para vocês verem que o meu polegar, ele fica do lado de fora, F de fora, tá? Então, a gente posiciona aqui, essa é a letra F, tá? O polegar de fora, para não confundir com outra letra que a gente vai ver. Então, letra F, tá? Letra G, letra H,
essa configuração de mão, eu vou dar uma girada, a configuração de mão é esta, aqui, para cima, eu giro, H, letra H. Letra I, aproveita o I, faz o J, que é só dar uma viradinha, então letra I, J. Cuidado agora, o K é igual ao H, mas eu não vou girar, tá? A configuração de mão é a mesma, então H, o K vai para cima, então K, letra K. Letra L, M, 3 dedinhos, eu vou tirar um dedinho, N, letra O, a letra P, a mesma configuração que a gente viu lá do H, do K, né? Então, H, K, o P estático. Letra Q, letra R, letra S, agora o T, dedo para dentro, parecendo com a letra F, só que agora o dedão, o polegar para dentro, tá? Então, letra T. Letra U, o V abre, W, nós vamos fazer um movimento para cima, W, W. O X dá aquela puxadinha, X, X, eu puxo X. O Y faz esse movimento, essa configuração de mãos, Y. E a letra Z, que é fácil, a marca do zorro. Ok? Então, agora eu vou fazer, tá? O alfabeto todo. Então, Camila, foca só em mim, por favor. Bem devagar, tá? Então, a gente vai pegar todas as letras para a gente poder dar sequência. Então, vamos lá? Façam aí comigo, porque, gente, se você não treina, se você não pratica os sinais, você esquece. Então, mesmo que sejam letras, né, simples, mas já começa aí uma dificuldade de aprender a língua de sinais. Então, a letra A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, de novo aqui, ó, K, L, M, tira um dedinho, N, O, P, Q, que é o G para baixo, né? R, S, T, para dentro agora, U, abre, V, W, X, X, Y e Z. Ok? Ficou claro, bem entendido o alfabeto? Gente, é treino, né? Por exemplo, eu vou fazer meu nome. Ca-ri-ne. Cuidado para não ficar andando com a mão. Quando você vê, já está até fora, né, do espaço que você está tentando sinalizar. Então, tenta ficar mais estático possível, pouco movimento das letras, tá? Então, vamos lá. Eu gosto desse slide, né? O I love you, né, que é o do inglês, ele foi incorporado, né, aqui no Brasil. Quantas vezes a gente utiliza, né, essa expressão I love you, mesmo sendo, né, da língua inglesa, né? O surdo também adaptou, né? Como que é falar I love you na língua de sinais? Na verdade, eu utilizo esse símbolo aqui, né? E qual o significado desse símbolo? O I, de I, o L de love, e o Y, you. Então, juntando, né, as 3 letras, eu tenho sinal. Se você vê um surdo fazendo isso aqui, não é um símbolo satânico, como muitas vezes as pessoas consideraram, tá? Porque alguns apresentadores já utilizaram e o povo começou a falar mal. Isso aqui simplesmente é I love you, tem gente que põe até no coração aqui, né? I love you, tá? Juntando 3 letrinhas aí do nosso alfabeto manual. Bom, agora é com você.
né, aí no seu espaço, na sua intimidade, eu queria que você fizesse a datilologia do seu primeiro nome. E aí, foi tranquilo? Põe aí no chat para mim. Deu conta de fazer seu primeiro nome? Usou as letrinhas todas lá do alfabeto manual? Bom, essa segunda atividade aqui eu vou pular, né, porque não tem a possibilidade de eu estar visualizando vocês agora na apresentação para poder fazer o alfabeto manual, tá? E eu queria que vocês tentassem descobrir agora a seguinte frase, que foi escrita em Libras, né, utilizando o alfabeto manual, não é escrita de sinais, tá, gente? É uma frase que foi utilizada com uma fonte, que é a fonte em Libras. Vou dar um tempinho, tá? Esta eu quero saber. Então, quem conseguiu, né, traduzir esta frase, escreve aí para nós e eu vou pedir a Camila para me falar se algum participante conseguiu decifrar essa frase em Libras. A Kalila comentou: você é feliz. Quase, quase. Faltou uma coisa. O Roberto comentou: hoje, live eu feliz. Isso aqui é parabéns, Roberto? Roberto Salgado. Adivinhou, né? A tradução da frase é hoje, né? Eu, live feliz. Karine, que frase é essa? Gente, eu disse durante a live que a língua de sinais tem uma regra e uma estrutura gramatical própria. É assim que eles escrevem. E não é como o português, porque se fosse o português eu iria florear, né? Hoje estou assistindo uma live, estou muito feliz. Né? Então, o surdo, a língua de sinais, ela tem essa característica de resumir as informações, né, ao passar para a própria língua, tá? Então, parabéns, Roberto, parabéns para outra participante que tentou, né? E se vocês tiverem essa curiosidade, né, para treinar, né, essa fonte, né, é só baixar lá no Word, né, uma fonte em Libras, aí todo o texto que você digitar no português, ele vai estar aparecendo, né, em forma do alfabeto manual. É uma boa forma também de você estar praticando, né, treinando aí a língua de sinais. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente estar finalizando. Bom, eu encontrei um surdo e fiquei muito feliz, muito emocionada, mas eu não sei nada de Libras, eu sei o alfabeto, mas muito devagar. Não tem uma coisa assim mais rápida, mais prática, para eu pelo menos, né, ficar feliz e conseguir chegar perto desse surdo? Tem. A gente pode começar pelos cumprimentos, né? Então, esse é o sinal de cumprimentos e saudações em Libras, né? Educadamente, eu posso abordar uma pessoa, né, falando algumas palavras simples, né? Então, aí você vai acompanhar os desenhos, né, que eles mostram o movimento das mãos, e eu vou sinalizar aqui na janela também, tá? Mais devagar, para você aprender. Então, eu posso chegar perto do surdo, esse sinal aqui é muito utilizado, aqui, ó. Bom, bom, boa, bem, né? Então, esse sinal significa tanto bom, boa ou bem, tá? Então, ele fecha aqui, ele se abre na frente, ok? Então, quando eu faço bom dia, então, de novo, bom dia, bom dia. Tem algumas regiões aqui do nosso país, né, porque Libras tem seus regionalismos, né, a gente vê que tem participantes de todos os lugares do Brasil, né, tem alguns lugares que eles fazem bom dia, né, tem outras formas? Tem também, né, então isso vai muito do regionalismo, mas em qualquer lugar que eu chegar e fizer bom dia, o surdo vai entender que eu estou, né, dizendo que o dia está começando bem. Boa tarde, então, de novo, o mesmo sinal que vocês já aprenderam, boa tarde. Boa tarde. Uma forma de guardar esse sinal aqui é o sol se pondo, né? Então, boa tarde. Boa noite. Nós temos duas formas de abordar esse sinal. Boa noite, que eu fiz logo no início da minha apresentação, né? Boa noite. E de uma forma mais informal, boa noite.
dos olhos fechando, né? Então, boa noite. Boa sorte, então, de novo. Boa sorte. Boa sorte. Tudo bem. Então, eu faço o sinal de bom e ok. Tudo bem? Tudo bem? Olha a minha expressão, tá, gente? Não vou falar. Né? Sem expressão, esses sinais que a gente utiliza bom, boa, ficam sem graça, né? Então, tem dá uma expressão assim, né? Não tanto carregada, mas que realmente expresse que você está, né? Tudo bem, está desejando uma coisa boa para o surdo, né? Oi, letra O e letra I junta. Oi, oi. Pode ser assim, oi, ou oi, quando tem muitas pessoas de um oi, geral. Ok, também utiliza do alfabeto manual. Eu vou fazer letra O e a letra Q junta. Então, ok, ok. Quando a gente conversa com o surdo, no final da fala, ele pergunta, ok? Ok? Ou seja, você entendeu? Tchau. Tchau a gente usa no próprio português, né, gente? Tchau. Né? Até logo. Tchau. Com licença. Com licença e por favor, utilizam-se do mesmo sinal. O que vai variar é a minha expressão, né? Então, eu faço esse sinal, com licença. Com licença. É o mesmo sinal, por favor, por favor. Então, com licença, por favor. Então, eu puxo para mim, né? Mas se você, às vezes, não mudar a expressão, né? Já usando uma expressão boa, né? O surdo vai entender. Ou você está pedindo com licença ou por favor. Desculpa, né? Sinal muito utilizado é a letra Y, né? Que a gente viu lá no alfabeto manual, batendo no queixo. Desculpa, 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 né? Se você fizer com muita intensidade, aí é perdão, perdão, perdão. Então, desculpa, perdão, perdão. Obrigada e de nada. Então, vamos lá. O sinal de obrigado, obrigada, ele pode ser feito de duas formas. Os surdos usam muito esse sinal. Obrigado, obrigado. Ou, às vezes, sim, obrigado. O ouvinte usa mais esse, obrigado. Então, se você fizer simplesmente obrigado, você já está agradecendo ao surdo. Ah, então, obrigada, como que eu vou responder? De nada, de nada. Esfrega as duas mãos, de nada. Ok? Então, vamos lá. Nome. Quando eu quero perguntar ao surdo qual o nome dele, eu vou utilizar a letra N e vou arrastar. Olha a minha expressão de interrogação. Estou virando para a pessoa. Então, eu estou perguntando, qual o seu? Eu não falo qual o seu nome. Se eu fizer isso daqui, o surdo já vai dizer o nome dele, provavelmente, né, em datilologia. Se eu virar para mim, o meu nome, qual o seu nome? O meu nome. Ah, Karina, eu já vi, tem hora que o surdo faz só isso daqui, pode sim, né? Claro, isso aqui é o sinal de nome. Aí depende da sua expressão interrogativa. Se você está perguntando o nome, você está falando o seu nome. Sinal. Então, vamos lá. A língua de sinais é constituída de sinais. Então, eu quero, por exemplo, perguntar ao surdo, qual o sinal de telefone, né? Sinal, eu faço a letra A e vou fazer esse movimento, sinal, sinal. Aí eu faço a datilologia, telefone, né? Então, o surdo vai saber que você quer o sinal de telefone. Agora, cuidado. Existe um tipo de sinal que eu fiz no início, né? Eu fiz o meu sinal, quando eu vou me referir ao meu sinal. O que é o meu sinal? Gente, dentro da comunidade surda, o meu nome, Karine, ele não é relevante. Mas o meu sinal pessoal, que é esse daqui, os surdos vão saber. O que é isso, sinal pessoal? É tipo o seguinte, o surdo, como ele não fala, para ele falar o seu nome não tem significado nenhum. Então, ele se utiliza de um sinal pessoal que um surdo te dá através de uma característica sua, uma coisa, né, que ele vai bater o olho em você, ele vai se identificar. Então, ele vai te dar um sinal pessoal, e esse sinal não pode ser mudado, porque você acaba confundindo. Então, qualquer comunidade surda que você tiver inserida e um surdo for se referir a
sua pessoa, ele não vai falar seu nome. Primeiramente, ele vai falar o seu sinal. Se a pessoa não estiver lembrando, ele vai utilizar o seu nome também. Agora, esse sinal, ele só pode ser dado por um surdo, que a gente chama de batismo, tá? Dentro da comunidade surda. Então, calma que o dia que você tiver a oportunidade de conhecer um surdo, você pode educadamente pedir para ele, se me dá um sinal, eu queria ter um sinal dentro da comunidade surda. Então, todas as vezes que você estiver diante de um surdo, na comunidade surda, ao invés de utilizar o seu nome, você vai utilizar do seu sinal pessoal. E por último, prazer em conhecer. Esse sinal aqui na Libras é o sinal de gostar, tá? Então, prazer também, nesse sentido, prazer. Esse é o sinal de conhecer. Conhecer. Então, prazer, conhecer. Eu posso apontar você, né? Ou simplesmente prazer, conhecer. Ah, você vai falar o seguinte, nossa, mas água não tem nada a ver com saudação, com cumprimento, né? Por que eu gosto de colocar esse sinal? Gente, o sinal água, ele é marcante, porque ele é um sinal simples e, dependendo do erro que você comete, você pode estar fazendo uma besteira para o surdo, que ele vai achar, assim, um absurdo, né? O sinal de água é a letra L. Então, você faz a letra L aqui no queixo e faz o movimento da água. A água se movimenta. Então, né, eu preciso de água, o surdo faz isso daqui para você, provavelmente está querendo água. Se eu simplesmente faço o sinal e fico estática, esse daqui, cuidado, é o sinal de pênis na comunidade surda, tá? Então, água e pênis, tá? Toma cuidado para você não cometer uma gafe, né? Já que você está começando uma conversa com o surdo, de repente você faz isso aqui para ele, eu não sei qual pode ser a reação dele, né? Bom, aqui é um diálogo, nós deveríamos ter duas pessoas, né, que soubessem a língua de sinais. Eu vou tentar fazer as duas pessoas, só para vocês treinarem um pouquinho dos cumprimentos e, de repente, um diálogo básico que você pode estar utilizando para fazer aquela abordagem que eu sempre comentei no início, né? Eu prometi que no final dessa live, pelo menos a falta, né, não ter vergonha de abordar um surdo, você conseguiria, tá? Então, eu vou fazer o personagem A, eu vou virar de cá, o personagem B do lado de cá, e vou sinalizando, tá? Eu preciso da apresentação, porque eu preciso ler, eu não decorei, mas eu acho que vocês conseguem visualizar aí na minha janelinha de Libras, tá? Então, vamos lá. Pronto, então a gente finaliza aí a nossa apresentação, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Tenha despertado algum interesse pela língua de sinais, que a gente possa continuar em outras lives a desenvolver essa língua, né? E como reflexão eu deixo a frase: quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. A língua de sinais é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo. Então, essa foi uma frase de um psiquiatra surdo norueguês, tá? Então, a partir de agora, eu estou aberta ao chat, Camila. Então, um abraço para todos, né? Beijos, obrigada pela participação, tá? E vamos lá, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, eu estou à disposição, Camila. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu separei algumas perguntas aqui
das pessoas que forem encaminhando. Enquanto eu vou passando essas perguntas para a Karine, vocês podem enviar outras perguntas aqui no chat também, que eu vou tentar passar para ela daqui a pouquinho, tá bom? Então, a primeira pergunta foi da Adriana Barcelos. Professora Karine, tem algum curso realizado por você para aprender Libras? Talvez até seria interessante se houver algum outro curso, né, Karine, que você já conheça, que possa também indicar para o pessoal fazer. Adriana, Camila, o nome da participante, né? Adriana, isso. Tá. Oi, Adriana, boa noite. Na verdade, eu não tenho um curso formado de Libras, né? Esse projeto é um projeto de capacitação, né, de professores aqui da instituição. Pretendo futuramente, sim, iniciar, ministrar, né, um curso meu mesmo da língua de sinais, né? E atualmente, assim, o melhor curso de língua de sinais, na verdade, Adriana, seria você ter um contato, de alguma forma, né, com uma pessoa surda, que soubesse Libras, porque, assim, você iria aprender-se de uma forma muito mais rápida. Com essa pandemia, os cursos presenciais, como alguns que eu já fiz, porque eu não sei de que cidade que ela é, Camila? Não tinha cidade. Não, não sei qual cidade, porque aqui em Minas Gerais, né, o meu maior aprendizado foi na escola do CAS, que é uma escola só de surdos, na capital mineira, que é em Belo Horizonte, né? Então, procurar instituições especializadas em surdo, com professores surdos, o seu aprendizado seria muito melhor, né? Agora, como a gente tem muitos cursos online, a gente tem desde cursos muito bons e cursos muito ruins, que deixam muito a desejar. Para ser bem sincera com você, dos cursos online que eu fiz durante esse período de quarentena, eu não teria nenhum para te ajudar agora, te dando, né, uma certeza, assim, de alguma coisa muito clara, não. Eu achei muito fraco, assim, e como você precisa ter uma interação, a dica que eu dou, assim, procure cursos online que você tenha nem que seja um WhatsApp, né, desse curso, para você poder conversar por vídeos com o professor, com a pessoa que está ministrando o curso, porque você precisa ter uma interação. Ele precisa ver você sinalizando e você precisa ver também, né, praticar diariamente um pouco de Libras, né? No meu pessoal, para falar a verdade com você, eu vejo culto em Libras, eu assisto missas em Libras, eu gosto de seguir vários YouTubers em Libras, né? Então, com eles eu aprendo muito. Mas o interessante seria você ter essa oportunidade de ter um curso que te ofereça um recurso virtual, né? Mas que te ofereça também um suporte semipresencial, que seja através de um vídeo, né? Para você estar praticando ou treinando aí a língua de sinais. A próxima pergunta é do Adão Augusto César. Qual o tempo necessário para um profissional obter proficiência em Libras? Adão, boa noite. É difícil responder essa pergunta, como diz o Sul, difícil, sabe por quê? Vai muito pela pessoa, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para aprender a língua de sinais e tem uma fluência em língua de sinais, assim, que parece que já é nato, né, do ouvinte aprender a língua de sinais. Porque a língua de sinais, ela é tanto difícil para o surdo que vai aprender, né, quanto principalmente para nós que somos ouvintes. Então, determinar um tempo, isso vai de pessoa para pessoa, vai do contato que você tem ou não com o surdo, porque quando esse contato aparece, eu sempre estou deixando isso claro para vocês, porque eu vivencio isso, né, hoje na prática, eu faço um curso online, mas é um curso totalmente voltado à conversação com uma professora surda, totalmente surda, ela é oralizada, né, então eu consigo, às vezes, esclarecer minhas dúvidas, né, no próprio português, mas foi o melhor aprendizado de vida que eu tive, foram os contatos que eu tive com o surdo. Então, determinar um tempo vai muito da sua dedicação, né, do contato que você tem, né, com uma pessoa que tenha fluência de Libras, né, então não tem como eu estipular esse prazo, pode ser
né, um prazo curto, até mesmo um prazo longo, mas se você insistir, dedicar e correr atrás, né, de uma comunidade surda, você pode ter certeza que esse tempo que você está pensando, ele vai ser muito mais curto, mas vai depender de você. A próxima pergunta é do Marcos Cavalcante. Qual o melhor método e em quanto tempo uma pessoa terá proficiência em Libras? Repete um pouco da pergunta do Adão, né? Às vezes a gente fica meio que ansioso, né? Como diz o surdo, meio nervoso, né? Nossa, eu quero aprender Libras, mas eu vou demorar quanto tempo, né? Então, Marcos, da mesma forma que eu respondi para o Adão, esse tempo, ele não é como se diz, uma regra para todas as pessoas. Se fosse assim, era muito bom, né? Em um ano, né? Cuidado com esses cursos. Em um ano você vai estar fluente em Libras, né, gente? Eu já caí nessa. Então, fica atento, tome cuidado, sabe por quê? Isso é uma verdadeira baboseira, né? Como que você aprende uma língua, né? Principalmente uma língua gestual, em um curto prazo de tempo, tá? Por mais que você consiga ter essa fluência, né, rápida, gente, a língua de sinais não se aprende de um dia para o outro, tá? Então, mais uma vez eu falo que isso aí vai depender muito da oportunidade que você vai ter de ter um contato, né, na comunidade surda, com algum surdo, e da sua dedicação mesmo, né? Não ter uma fórmula pronta para te falar, ai, Marcos, daqui uma semana você vai estudar Libras 24 horas, você acorda de noite, está pensando em sinais, acorda sinalizando, né? Não sabe se está sonhando, se está dormindo. Mas o mais importante realmente é você persistir e treinar. Mesmo que você comece com alguma coisa na internet, quando voltar esse novo normal, tiver alguma coisa presencial, procure os cursos presenciais, eles te oferecem muito mais aprendizado, né? Que aprendizado que você vai pôr em prática do que, na verdade, o virtual. A próxima pergunta, Karine, é da Ana Carolina. Como fazer um curso de Libras e se tornar um profissional intérprete? Ana Carolina, boa noite. Existem cursos específicos, né, como eu fiz, de tradução e interpretação em língua de sinais. Só que para você se tornar um tradutor e intérprete de Libras, você tem que primeiro passar pelas etapas, que é um curso básico, um curso intermediário e um curso avançado. Ou nesse período do avançado, ou depois do avançado, é que você começa a realmente, né, ter uma facilidade de fazer uma tradução e uma interpretação. Então, não pule etapas, né? Eu não vou aprender Libras e ser um tradutor intérprete. O tradutor intérprete é uma pessoa fluente, e como eu disse, eu não tenho uma fórmula para falar quanto tempo você vai se tornar uma pessoa fluente. Você só vai se tornar um tradutor intérprete a partir do momento que você tenha fluência na língua, né? Então, assim como qualquer outra língua, o contato vai tornar essa fluência muito mais tranquila. Tem alguns alunos perguntando também, Karine, sobre o material da aula. Se a gente pode deixar esse slide disponível para eles. Sim, claro, pode deixar sim. À Então, vontade, eu quero que o máximo de participantes aprendam, gente. Eu quero ensinar Libras para ver um mundo melhor para o surdo. Muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, assim que terminar aqui a nossa aula, vocês podem ir lá na descrição, clique em ver mais para estender, né, a descrição, vai estar o link lá, tá bom? A próxima pergunta é do Daniel Lopes. A educação no Brasil cumpre seu papel no atendimento aos alunos surdos? Daniel, que pergunta boa. Boa noite. Não cumpre. Eu não sei no seu estado, eu estou falando em termos de Minas Gerais, tá? Porque eu sou professora da educação básica, eu sou professora do ensino superior, e em quase momento nenhum eu vejo essa oportunidade para os surdos, né? É triste dizer isso, né? Mas é a nossa realidade, porque não só culpando, gente,
o governo ocupando, porque a gente sempre acha pessoas para julgar algum determinado tipo de culpa, né? Mas, por exemplo, eu como educadora, qual que é a minha parte que eu estou fazendo para melhorar isso? Eu vou depender só de uma lei? A lei está pronta, mas se não tiver pessoas que façam a lei fluir, que tomem atitudes para essa realidade mudar, a lei vai continuar lá linda, maravilhosa, ninguém vai obrigar o governo, a não ser que uma pessoa peite, porque é direito do surdo, né? Por exemplo, um surdo que entra numa faculdade, ele tem o direito de um intérprete, de um tradutor, dentro da sala de aula o tempo todo acompanhando ele, porque ele precisa aprender na língua dele. A língua dele é a língua de sinais, né? E quais lugares que a gente vê isso? Na realidade, eu vejo surdos abandonando o ensino por falta de oportunidades. E isso a gente vê na mídia e a todo momento, né? É triste dizer, mas assim, a grande maioria dos poucos surdos, vamos dizer assim, chegam a um curso superior. Por falta de quê? De acessibilidade. Essa é a realidade. As perguntas acabaram, Karine. Eu quero só falar para o pessoal novamente sobre o certificado de participação. Quem fez a inscrição no Simpla vai receber por e-mail. Logo após aqui a live, eu vou liberar. Então, você pode aguardar para chegar no seu e-mail ou então acessar o Simpla. Lá também vocês conseguem fazer o download do certificado.